desperta 2 vezes ainda. E não tô nem falando do soneca, eu tô falando, eu ajusto despertadores em horários diferentes. Um para antes do horário que eu tenho que acordar um pouco, e aí o outro, que aí dá aquela sensação de, eu dormi um pouquinho mais. Bom dia, Lorena! Bom dia! Hoje o bom dia dela foi animado. Gente, vamos lá. Só tava escutando o papo do despertador só. É importante aprender esses truques para a vida adulta, gente. Eu faço isso, eu fiz isso hoje. Eu coloquei o celular para despertar 7h50, 8 horas. Aí eu não acordei no 7h50, eu acordei na 8 horas. Aí eu falei, começa só 8h15. Eu coloquei 8h10, eu acordei 8h10. Entendi. E a Natana, acordou também, Natana? Bom dia, professor. Bom Acordei dia. atrasada. Acordou atrasada. Tá todo mundo acordando atrasado hoje. Não vou falar nada pra vocês. Então, olha só, gente. Vamos lá. Vamos seguir com o nosso assunto aqui. Cadê? Achei. Então, semana passada a gente falou sobre o cheque em si. E aí, antes da gente falar do cheque devolvido, eu tenho que falar um pouquinho sobre a questão do extrato bancário. Vocês sabem o que é um extrato bancário, gente? O extrato bancário, ele vai dar as informações, pode ser do que você tem na conta ou que você tem do mês inteiro. Isso, então vamos lá. Isso. O extrato bancário ele é um documento, tá? Não, Marcelo, não é documento, é só um papelzinho. Não, gente, ele é um documento, tá? É um documento que registra toda a movimentação bancária durante um determinado período. Tá? Pode ser um dia, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos, só que esses mais longos, 1, 2, 3 anos, você não consegue tirar no caixa eletrônico, tá? Você tem que solicitar direto na gerência e normalmente você vai pagar por ele. Certo? Por que é importante quando a gente fala de cheque, a gente falar sobre o extrato bancário? Porque o cheque ele não vai entrar se eu depositar, né? Eu passei um cheque lá para o Rafael foi depositar o cheque. Esse dinheiro não vai sair na hora da minha conta. Ele vai levar um prazo. E como que eu sei se o Rafael apresentou o cheque dentro do prazo ou se o dinheiro saiu da minha conta? Pelo extrato, tá? Então, o extrato ele vai ter uma estrutura, não vai ter necessariamente essa aparência, mas a estrutura é sempre a mesma. Ele vai ter a data, né, uma coluna com data, e tem uma coluna intermediária para o caso de cheques, porque aí ele vai falar qual é o número do cheque, a descrição do que aconteceu, se foi um depósito ou se foi um saque, e o saldo. Então, só para a gente ver rapidinho aqui, ó, eu tinha inicialmente 1.000. Depositou 670, ele já somou 1.000 mais 670, 1.670. Olha que difícil, gente. Aí vem um cheque compensado de 45,21. O que ele vai fazer? Ele vai subtrair esse valor do saldo. Ele não subtraiu aqui do lado, mas deveria aparecer aqui. Aparecer como? Vamos pegar aqui, cadê a caneta? Achei. 1.670. Vamos fazer a conta aqui na calculadora. Calculadora. 1.670 menos 45,21. Aqui deveria ficar assim, 1.624,79. Ó, saiu mais R$20. Então, 1.624,79. Ah, Marcelo, saiu mais 350. Vai subtraindo. Entrou mais 100. Soma. Gente, não é difícil, é? Não. Não. Qual que é o problema com isso? O extrato bancário ele não é gratuito. Tá? Você paga para tirar um extrato bancário. Então,
a gente tem algumas alternativas. A maior parte das empresas usa o Internet Banking, porque no Internet Banking eu consigo consultar o extrato sem pagar nada. Então, agora, se eu precisar ir no banco solicitar um extrato, eu vou pagar? Depende. Normalmente, os bancos vão liberar uma média de 4 extratos por mês para você. Já dentro daquela... Lembra das tarifas bancárias que eu falei semana passada? Dentro delas já está incluído isso. Se você tirar mais do que 4, aí você paga a diferença. Tá? Então, é só uma questão de organização. Mas é muito importante quem trabalha no financeiro, principalmente na parte de pagamento de contas e também no de recebimento, né? Verificar os extratos bancários quando a gente trabalha com cheques. Por quê? Saber se foi compensado ou não, ok? Agora, e se eu passei um cheque e ele foi devolvido? O que é um cheque devolvido? Um cheque devolvido, ele é devolvido quando existe algum motivo que impossibilite ao banco realizar seu pagamento. Tá? Existem vários motivos, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, algum, né? Não sei qual inicialmente, algum motivo impossibilite pagamento. Esses motivos, eles recebem o nome de alíneas. Tá? E como que eu identifico, como que eu localizo as alíneas? Atrás do cheque é batido um carimbo. E esse carimbo vai colocar documento devolvido pelo motivo. O motivo é a linha. E aí tem um quadrado, e nesse quadrado vai ser colocado a caneta. Qual é o motivo? Tá? E aí uma data. A data da devolução. Então, esse cheque aqui ele foi devolvido pelo motivo 11. Tá? Agora, vamos entender o que são essas alíneas. Olha só. Vou limpar a tela. E aqui. Olha só, eu peguei um documento do Banco Central do Brasil, certo? Que é quem determina quais são as alíneas. Eu mando depois lá no grupo da sala para vocês esse PDF. E ele tem aqui motivos para devolução de cheque. Então eu tenho a classificação. Classificação 1 são os cheques sem provisão de fundos. O que é sem provisão de fundos? Alguém sabe? Sem dinheiro na conta? Sem dinheiro para pagar. Ou seja, a pessoa deu um cheque e não tinha dinheiro para pagar esse cheque. Certo? Um cheque com impedimento ao pagamento significa que tem algum erro que impede que o cheque seja pago. Cheque com irregularidade é uma coisa que está de forma diferente do que deveria estar. A apresentação indevida é que esse cheque foi apresentado de forma não correta para o banco. Emissão indevida, quem deu o cheque não podia fazer. E a serem empregados diretamente pela instituição financeira contratada. É quando a empresa, o banco é que vai identificar o motivo. Então vamos lá, vamos entender. Nós vamos ler um por um, tá, gente? Eu vou pegar só alguns para a gente analisar, que são os principais. Então vamos lá. 11 e 12 significa que o cheque foi apresentado sem fundos na primeira vez ou na segunda vez. Como assim primeira vez, segunda vez, Marcelo? Eu passei um cheque para a Natana e a Natana foi lá no banco depositar ou descontar, tanto faz, e falaram para ela, ó, Natana, esse cheque não tem fundos, eles vão bater o carimbo atrás com o número 11. A Natana vai ter duas opções. Esperar aí um dia e tentar reapresentar ele ou falar comigo primeiro antes de reapresentar. Qualquer que seja a decisão dela, ela reapresentou no banco. Se não tiver fundos novamente, ele vai voltar com o número 12. E aí vai bloquear a conta do Marcelo. Tá? E aí, gente, para o Marcelo poder liberar a conta, o que ele tem que fazer? Quem sabe?
Hum, Eu preciso Pagar o cheque? recuperar e pagar o cheque. Por que pagar? Na verdade, teoricamente é pagar o cheque. O que eu preciso é recuperar esse cheque com a pessoa. Tem muita gente que cai no seguinte golpe. Gente, por favor, não caiam. Ô, Natana, eu tive um imprevisto, não deu para pagar. Faz o seguinte para mim, me devolve esse cheque porque eu preciso liberar a conta para trabalhar e eu te dou esse cheque novinho aqui para você ir lá e depositar. Normalmente, gente, a hora que a pessoa faz isso, adivinha o que acontece na hora que ela apresenta o cheque? Continua sem fundos. Ou seja, não resolve absolutamente nada, tá? Conta encerrada significa que é o 13, significa que eu passei um cheque lá para a Lorena e a minha conta já está encerrada. Ou seja, como que ela vai receber esse cheque, esse dinheiro? Não vai, né? Normalmente, quando você encerra a conta, você vai ter que devolver, informar o banco as folhas de cheque que estão circulando. Se eu não informei, significa que eu já estava com intenção de dar um golpe na Lorena. Bobeou, ó, perdeu. Temos ainda a prática espúria. O que é prática espúria? Eu encerrei a conta e comuniquei para o banco. Eu falei, banco, olha, eu passei um cheque para o Rafael, um para a Lorena, um para a Natana, e eu passei um para a Luana e um para a Simone. Só que o banco se compromete a receber esses cheques e guardar o dinheiro ali da minha conta para pagar eles. Só que se eu fizer mais de 3 por dia, o banco pode bloquear falando que eu estou tentando dar golpe, estou tentando passar um monte de cheque pela cidade e vai chegar uma hora que não vai ter dinheiro. Tá? Então isso é chamado de prática espúria. É mais de 3 cheques com a conta encerrada por dia. Aqui no impedimento de pagamento, gente, alguns que são importantes a gente comentar são o cheque sustado, né? Ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio de folha de cheque em branco. Então, quando você perde um cheque, uma folha de cheque, ou é roubado uma folha de cheque em branco, você tem que fazer um boletim de ocorrência e aí você pede para o banco sustar isso porque foi roubado ou perdido. Marcelo, mas o cheque está sem assinar, não tem perigo. Bom, primeiro que o brasileiro, gente, muitas vezes ele acha que é muito esperto e ele faz o quê? Ele pega o cheque e já assina todas as folhas e anda por aí com tudo assinado para ganhar tempo. Olha que jumento. Tá? Não façam isso, por favor. Segundo, tem gente que força muito a letra quando está assinando e aí a folha de trás pega certinho o formato da sua assinatura. Olha que bonito, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então eu passei um cheque lá, eu perdi meu cheque. O Rafael recebeu esse cheque, não é que ele achou, ele recebeu, alguém passou para ele. A hora que ele chega no banco para apresentar, esse cheque foi dado como sustado por roubo, furto. Se tiver boletim de ocorrência, tiver prova que aconteceu isso, eu não vou ter que pagar esse cheque, porque não fui eu que passei para o Rafael. Tá? O cheque sustado ou revogado, aliás, gente, é muito importante, ó, é sustado e não assustado, tá, gente? Por favor. Assustado quem fica é você. O cheque fica sustado. Sustar, de sustenido, de suspender, tá? O cheque foi, então, suspenso. Esse cara aqui, o sustado ou revogado, eu preciso de um motivo para isso também, né? Eu não posso simplesmente, passei um cheque para a Natana e vou sustar ele agora, ela não vai poder pagar. Né? Não vou pagar
Não, gente, isso aqui acontece quando existe um desacordo comercial. Por exemplo, eu comprei um produto da Natana, dei o cheque, ela não me entregou o produto e agora ela quer receber. Não, não pode, né, gente? Então, tem que ter também isso aqui. Divergência ou insuficiência de assinatura. Significa o quê? Que a assinatura da pessoa não bate ou está faltando um pedaço dela. Cheque emitido por entidade e órgão da administração pública federal, direta ou indireta, em desacordo. Então, aqui é um cheque do governo, seja municipal, estadual, uma autarquia, por exemplo, o SEMAI, e que não está de acordo com o que a lei determina para eles. Então, bloqueio judicial quando, por exemplo, eu estou devendo... Olha só isso aqui, gente. Eu estou devendo e não pago. A pessoa entra na justiça, não consegue achar bens em meu nome, o que ela faz? Ela pede para a justiça bloquear as contas do Marcelo. Isso é possível, tá, gente? E aí, a Lorena foi lá no banco para receber o cheque e está bloqueado. Então, vai voltar com essa linha 24 falando o quê? Olha, não vai pagar porque está bloqueada a conta do Marcelo. Pode até ter dinheiro, mas não vai pagar. Outros, né, deixa eu pegar aqui alguns bem específicos que são muito comuns, que é o furto ou roubo de cheque, gente. Antes até da pessoa passar o cheque, eu já comunico que esse cheque foi furtado ou roubado. Vocês sabem qual é a diferença entre furto e roubo? O furto é aquele que acontece sem o uso de violência. Quando a gente fala violência, gente, não é violência necessariamente eu agredir alguém. Essa violência pode ser psíquica ou física, pode ser uma ameaça, né? O cara chega com a mão debaixo da camisa, tudo indicando que ele tem uma arma. A Lorena vai virar para ele e falar assim: duvido que você está armado, eu não acredito, isso não é um roubo, é um furto. Né? Olha, eu não sei, gente, eu não vou pagar para ver, eu não vou falar pro cara, mostra aí, vai, cadê essa arma? Né? De repente ele tá muito louco, ao invés de mostrar, ele me dá um tiro. Não, eu prefiro acreditar que ele tá armado, tá? Então, o roubo é aquele que tem essa agressão, seja ela mental ou física. Aqui, gente, deixa eu pular aqui para algumas irregularidades, ó. Erro formal. O que é erro formal? Sem data de emissão, ou seja, não preencher a data. Ou o mês, né, do cheque eu coloquei na forma numérica, não pode, o mês tem que ser por extenso. Não assinei ou não escrevi o valor por extenso. Então, tudo isso vai voltar. Tá? Outra coisa que pode voltar, gente, é escrito errado. Né? Ao invés de escrever, por exemplo, 60 com 2 S, a pessoa vai lá e escreve assim, ó. Esse cheque não pode ser recebido pelo banco. Esse cheque vai voltar. Aí, eu percebi que eu escrevi errado, eu vou lá e faço assim, ó. No cheque. Vai voltar também. Não pode ter erro de português e não pode ter rasura no cheque, gente. Outra coisa que volta. Nós estamos no Brasil e aí eu escrevo lá assim, ó. Opa. No lugar de R$600, eu escrevo assim, 600 euros. Esse cheque vai ser devolvido, porque a moeda não é a correta. Tá? Então, esses são alguns dos principais motivos da devolução de cheque. Porém, eu vou passar para vocês a tabela completa do Banco Central,
para que vocês tenham como olhar, consultar quando acharem que é válido fazer essa consulta. Muito embora, gente, o cheque ele vem sendo cada vez menos utilizado, tá? O cheque ele é um documento que está aos poucos morrendo. Por que ele está morrendo? Vamos pensar o seguinte. Eu passei um cheque para a Natana. Natana, é com H ou sem H? Sem H. Sem H. Então eu escrevi certo, tá vendo? Não sou analfabeto. Então eu passei um cheque para a Natana. Se eu não tiver fundos na conta, a Natana vai ter que me processar para receber isso. E aí, para processar, você tem custo com o advogado, custo com o processo, tempo de espera do processo, tá? A gente tem uma média aí, gente, às vezes de 3, 4 anos, às vezes muito mais para resolver um processo. Na época que eu advogava, gente, eu tinha um processo que já fazia... Não fui eu que comecei o processo, tá? Eu peguei ele em andamento. Mas ele já tinha 15 anos de idade. Tá? E ainda nem tinha ido para o tribunal para recurso. Então, olha o tempo aí, né? Então, tempo de espera. Então, é demorado. Agora, se eu pego o recebimento, né? A Natana fala para mim, olha, Marcelo, eu não trabalho com cheque, eu trabalho com cartão. E aí eu vou lá e passo o cartão. A Natana, para pagar a Natana. De novo. O que vai acontecer? Olha só. Se eu não tiver dinheiro no cartão de crédito, a Natana recebe normalmente. Tá? Se eu não pagar o cartão de crédito, não é problema da Natana, ela vai receber o dela. Eu que me viro para pagar a companhia de cartão depois na justiça. Então, para a Natana, o que é melhor? Cartão. Cartão, né? Para a empresa é muito mais prático hoje em dia o cartão, né? Ah, Marcelo, mas ela vai ter que pagar uma taxa da negociação. Gente, a taxa é mais barato que a dor de cabeça, às vezes, de receber um cheque. Né? Fora que, se eu passei um cheque para a Natana para daqui a 30 dias, quando que ela vai receber esse dinheiro na melhor das hipóteses? Se tiver dinheiro na conta, tudo certinho. Daqui a 30 dias. O cartão, eu passei lá para daqui a 30 dias. A Natana pode receber antes. Ela vai pagar um desconto maior, mas vai receber. Então, gente, olha as possibilidades de se estruturar melhor isso aqui. Então, o cheque, aos poucos, ele deixa de ser utilizado. E aí ele vai sendo substituído cada vez mais pelo cartão. Tranquilo? Alguma pergunta sobre isso aqui? Tranquilo. Então, tá bom. O cheque, inclusive, gente, só para vocês terem uma noção de como ele é antigo, eu acho que eu cheguei até a comentar isso com vocês, o cheque ele surgiu na Idade Média. O cheque tem mais de 1000 anos de existência. Vamos seguir aqui, ó. A gente tem alguns documentos da área financeira. Então, olha só, um dos documentos que nós temos é o tal do boleto bancário. Então, o que é um boleto bancário? Alguém sabe?
vamos lá. O boleto bancário é um documento de cobrança emitido por uma instituição bancária que servirá de intermediadora do pagamento. Então, vamos lá. A Lorena Limitada, a empresa da Lorena, tem que receber um dinheiro do Marcelo. Então, ao invés dela pegar cheque, eu fiz uma compra, principalmente, gente, é muito comum, principalmente para quem compra às vezes online, né? E eu tenho que pagar, eu faço o quê? Eu imito ela gera um boleto de um banco que a empresa dela tem contrato, e aí eu pago esse boleto, pode ser nesse banco ou pode ser em qualquer outro banco, e esse dinheiro vai ser encaminhado para a conta da Lorena. Certo? Então, tranquilo. Só que o boleto bancário, ele tem algumas exigências que precisam estar presentes nele. A exigência número 1 é quem? Quem que é esse cara aqui, gente? Código de barra? Código de barras. Esse código de barras é o mesmo cara que está aqui, ó. Esse número aqui em cima, ele é também o código de barras. O mesmo número, que isso aqui é um número, tá, gente? Essas barrinhas, na verdade, são números. Esse mesmo número que está aqui é o que está aqui. Por que que eu tenho que ter das duas formas? Primeiro, vamos imaginar o seguinte. O Marcelo pegou, imprimiu um boleto, dobrou o papel, amassou todo o boleto. Vocês já viram quando você dobra demais um papel e às vezes a letra fica marcadinha, meio branco? Se isso acontecer no código de barras ali embaixo, o leitor não consegue reconhecer o código. E aí você não vai pagar? Não. Vai fazer o quê? Vai digitar, então, aqui em cima, essa sequência numérica. Hoje em dia, isso facilita demais, porque tem muita empresa que não envia mais o boleto para você. E aí você está sem impressora. Ah, não vou pagar, não tem impressora. Não é desculpa. Você pode anotar o código de barra e fazer o quê? Ir lá e pagar. Então, gente, isso aqui é muito fácil de se resolver. É muito simples de se resolver. E precisa ter. É obrigatório que um boleto bancário tenha código de barras. Tá? Outra informação que tem que ter é a data de vencimento. Por que que tem que ter uma data de vencimento, gente? Porque senão o Rafael Limitada emitiu um boleto lá para o Marcelo e não tem código, não tem data de vencimento, o Marcelo vai pagar o dia que ele sentir no coração dele que está na hora de pagar. Olha que bonito. Tá? Eu não preciso imprimir o boleto para pagar? Não necessariamente. Você pode só anotar o código de barras e ir no banco e digitar lá no caixa eletrônico. Se você for pagar numa casa lotérica, eles vão exigir que você tenha o boleto impresso. Agora, se você vai lá na sua conta para pagar direto no caixa eletrônico,
você pode só digitar. É o que eu faço. Né? Ontem mesmo eu precisei à noite sair para pagar uma conta que não estava no débito automático e fiz dessa forma. Digitei lá, resolvido o problema. Tá? Semana que vem eu vou falar dos outros requisitos aqui do boleto e aí nós vamos falar ainda do recibo, da nota promissória e da duplicata. Combinado, gente? Beleza. Muito obrigado pela participação de vocês e espero todos na semana que vem. Até lá, gente. Tchau. Tchau, boa Tchau. semana!